Você já parou para pensar o que é a sabedoria? A gente sabe que a Bíblia diz que o Senhor dá a sabedoria a todo aquele que pede. Ele dá deliberadamente, em abundância, a sabedoria para todo aquele que pede, sabe? E recentemente eu tenho entendido um pouco mais sobre a sabedoria de uma forma que eu não tinha entendido até então. A Bíblia fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, tipo assim, aquela pessoa que teme ao Senhor, ela está começando a ser uma pessoa sábia. Quem é essa pessoa que teme ao Senhor? É aquela pessoa que anda diligentemente, anda fazendo, cumprindo com os ensinamentos, com tudo aquilo que é os mandamentos de Deus, tudo aquilo que está escrito aqui na palavra para a gente fazer. E recentemente, a gente estava lendo um dia de manhã aqui em casa, acho que foi dia 8, que é no capítulo 8 de Provérbios, a gente leu sobre a sabedoria. Estava eu, meu marido e nossos filhos. E num estudo assim, da Bíblia, tinha uma parte falando sobre a sabedoria e nesse estudo terminava uma frase dizendo assim, que a sabedoria de Deus é a gente colocar os nossos pensamentos, as nossas ideias em prática. E daí ali pra mim assim, gritou pra mim. Então a sabedoria de Deus é eu colocar em prática aquilo que eu tenho entendimento e conhecimento, aquilo que eu tenho conhecimento da Bíblia. E daí depois eu vi o pastor Tel Hayashi falando sobre esse mesmo assunto, tipo assim, 2 dias depois, e aquilo falou comigo, sabe? E eu queria dividir aqui com vocês sobre isso. A Bíblia fala que sabedoria é algo de extremo valor. E que pra gente gastar tudo que a gente tem em busca dela. No capítulo 8 de Provérbios vai falar muito sobre a sabedoria, que ela tá chamando ali, né, as pessoas para ir ouvir o que ela tem para dizer. E o que o pastor Tel Hayashi fala sobre isso? Ele diz que a sabedoria é a aplicação correta do que você já estudou, daquilo que você já sabe, da informação que você já tem. Isso eu tô falando da informação bíblica, não é a informação do mundo, porque senão essa vai ser já uma sabedoria do mundo, do homem, e não a sabedoria de Deus. Isso que eu tenho entendimento. Tá? Que você aplicar, você colocar em prática o que você já sabe, o entendimento que você já tem, o conhecimento que você já tem, a inteligência que você já tem a partir daquilo que você já leu aqui, não do que você entendeu no mundo, que você leu no mundo, do que você leu na palavra de Deus, que é a nossa fonte principal. E quando eu vi isso, eu lembrei muito do que Jesus disse, lá no versículo, eu vou ler aqui, em Tiago 1:22, que diz assim, Mateus 7:24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Sabedoria é você ter o entendimento, o conhecimento e pôr em prática. Eu sempre dizia, era uma palavra que já vinha até então falando comigo, era aquilo que está lá em Gênesis, falando sobre José. Que José fazia o que tinha que ser feito. José fazia o que tinha que ser feito, faça o que tem que ser feito. José, estando na prisão, independente das circunstâncias, ele fazia o que tinha que ser feito. Então, a gente, independente da nossa situação, de aonde nós estamos, do que pessoas estão falando, das circunstâncias que nós estamos vivendo, a gente precisa fazer o que tem que ser feito. E fazer o que tem que ser feito é agir em sabedoria, porque você vai ter o conhecimento, o entendimento do que você tem que fazer e você vai fazer, colocar aquilo em prática. Vai ser, então, uma aplicação do que a palavra de Deus diz para você fazer. Isso é a sabedoria de Deus. Não é só você saber, mas é você praticar. É importante você ter o entendimento. É importante. Você vai estudar. Então você vai adquirir ali inteligência. Você vai estudar, você vai entender e você vai discernir. Ali você buscou. Aí vai entrar em sabedoria quando você colocar isso tudo em prática. Quando você começar a fazer isso. No seu casamento, no seu ministério, no seu trabalho, na sua empresa, na sua vida relacional com outras pessoas, na sua vida conjugal, na sua vida na maternidade. Em todas essas áreas, você começar a praticar isso. Tudo aquilo que você buscou, o conhecimento, muita gente padece por falta de conhecimento. Mas quando você tem o conhecimento, para você viver em sabedoria, que é essa sabedoria que Deus nos dá, é quando a gente começa a praticar aquilo que Ele já nos escreveu aqui, já nos ensinou aqui. É só a gente pegar, estudar e começar a praticar. Aí a gente vai estar andando em sabedoria. Eu quero ler um versículo que está no capítulo 24 de Provérbios.
que diz assim, ó, 24, 3 ao 4. Vou ler aqui na versão NVT. Cadê? NVT, aqui, ó. Com a sabedoria se constrói a casa. Com a sabedoria se constrói a casa. Então, você vai construir a casa porque você vai estar praticando. Então, a casa está levantando. E com o entendimento, ela se fortalece. Por que que é o entendimento? É o estudo. Você estudando, você vai fortalecendo a sua casa. Você vai melhorando ela. Você vai, entendeu? Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. É como se, eu percebo que é como se fosse uma escada, um processo. Sabedoria construiu a casa, então é porque você foi colocando tijolinho, você foi fazendo, você praticou, você foi colocando ali. E o entendimento é porque você foi melhorando, você foi estudando, você foi tendo mais entendimento. O entendimento nessa versão, nesse versículo 3 e 4 do capítulo 24, se você estudar as versões, em todas as versões, o entendimento, ele é feito em alguns casos como discernimento e prudência. Entendimento, discernimento, prudência e inteligência. Tudo isso como se fosse uma mesma palavra. Então, esse aperfeiçoamento para que essa casa se fortaleça é tudo isso. É a inteligência que você adquire pela palavra, o entendimento dela, um andar em prudência, é você, não, eu preciso melhorar, então eu vou estudar a palavra de Deus. Tudo isso ela vai estar nesse inteligência, né, que é o outro caso. Tudo isso são as variações de versões dessas traduções, várias, NVI, NVA, NVT, ARA, NAA, todas elas têm essas palavras para descrever a mesma situação. E daí o outro versículo é assim, ó, pelo conhecimento. O conhecimento ele quase não muda, sempre é o conhecimento. Então eu acredito que o conhecimento entra ali a junção de eu entender, ter a inteligência e colocar ela em prática para que essa casa seja pronta, para que então ela comece a se encher de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. Eu espero que esse vídeo tenha falado com você. Meu celular acabou a bateria várias vezes. Acabou a memória, bateria não, a memória. Mas deu certo, deu finalizar. Que Deus abençoe sua vida, que isso edifique a sua vida, edifique a tua casa, o teu caminhar com o Senhor, que você consiga compreender mais como adquirir a sabedoria de Deus e sabendo que Deus é a fonte de toda a sabedoria e que Ele quer dar para mim, quer dar para você deliberadamente, com abundância. Que esse pouco que a gente meditou aqui sobre a sabedoria fale com você. E até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você, sua casa. Até mais.